Alguém pode estar perguntando, irmão Orlando, como que você está vivendo fora dos templos? Primeiro, meus, eu estou vivendo fora do engano, não fora da presença de Deus, fora do engano doutrinário que tem se estendido por esse longo tempo. Segunda coisa, eu estou vivendo os dias que o Senhor me proporcionou, como está escrito lá no livro de Salmos, de número 139, versículo 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, meus queridos, o segundo ponto é esse: fora dos templos, fora do engano religioso, mas dentro da palavra, dentro daquilo que foi escrito para mim e para você. Então, meus amados, se os meus dias estão todos escritos na palma da mão do Senhor, olha só, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, jamais a jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, meus queridos, são pontos bíblicos como esse, que isso fortalece a minha fé, e eu creio, e esta fé é um dom, não se consegue em templos religiosos, não se consegue diante de um líder religioso, nada disso. Isso é dom que Deus nos... Agora, tem algumas pessoas, meus queridos, que se baseiam em objetos ungidos, tem que estar lá dentro de quatro paredes. Isso não é fé genuína. Como que pode, meus queridos, uma pessoa que se diz viver o novo pacto e fazendo parte dessas idolatrias? São sessão de descarrego, e por aí vai, meus queridos. Sal ungido, tem aí a Arca da Aliança. O que a Bíblia diz, meus queridos, sobre a Arca da Aliança? Se pode utilizar isso dentro de um desses cultos que eles fazem? Se pode utilizar a Arca? Muitos depositam sua fé nesse caixote. Deus não está nesse lugar mais. Isso foi lá no Antigo Pacto. O que as Escrituras dizem acerca disso? Jeremias 3,16. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem será feita outra arca. Agora, meus queridos, se a palavra diz que não é para fazer outra arca, por que esses lugares intitulados de igreja estão fazendo réplicas ou comprando réplicas desta arca que já não tem mais nenhuma utilidade? Por quê? Por que, meus queridos, que não tem mais utilidade? Porque Deus não habita nesses lugares mais. A presença deles não se manifesta nesse lugar mais. Isso foi antes da cruz. E agora, irmão Orlando, aonde que Deus resolveu habitar? Dentro de você. Deus resolveu habitar dentro de você. Somos morada e habitação dele. Aonde está escrito isso, irmão Orlando? 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, meus queridos, essa é a fé genuína. Uma fé que não se baseia em objetos ungidos. A fé genuína não está baseada nisso. A fé genuína está baseada em crer no Evangelho do Cristo ressuscitado, as boas novas. Então, meus queridos, você que diz que tem fé, mas segue esses rituais, isso aqui, meu querido, é feitiçaria. Isso não tem nada de evangelho. Isso não tem nada de sabedoria da parte de Deus. Isso aqui, meu querido, são manipulações. Aqui são manobras religiosas para atrair pessoas, para fazerem elas presas fáceis na mão desses homens que somente querem o seu dinheiro. Então, meus amados, a nossa fé é essa. Nós cremos que Deus habita em nós. E essa é a certeza. Essa é a fé genuína. O Espírito de Deus habita o nosso espírito. Não precisamos ser guiados por homens,
meus amados, porque Ele é o nosso pastor, nosso único. Não há intermediários terrenos entre nós e Deus, porque o próprio Deus, Ele habita em nós. Só há um Senhor, Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Versículo 12. Eu anunciei e eu salvei, e eu o mostrei. E Deus estranho não houve entre vós. Mas dentro do sistema religioso tem vários deuses estranhos aí, a qual eles atribuem até uma onipresença a esse ser. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração que só o Senhor é Deus. Pronto. Aqui você já sabe. Em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro. Nós cremos assim. O véu que separava foi rasgado. Quem rasgou esse véu? Foi o homem? Foi o líder religioso? Foi o pastor? Não. Quem rasgou esse véu de alto a baixo foi o próprio Iau. Já não há separação mais, meu querido. Para você falar com Deus, para você estar com Deus, para você se dirigir a Deus, você não tem intermediário humano mais. Isso é coisa da antiga aliança, do antigo pacto. Esses homens trazem esse ensino para que você dependa deles para se aproximar de Deus ou para falar com Deus. E aqui, meu querido, o véu, que é o próprio corpo de Jesus, foi rasgado na cruz, dando acesso para você estar com Deus 24 horas, sem precisar intermediações humanas. E para fechar aqui, eu quero ler Hebreus 10:20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, o corpo de Jesus de Nazaré. Aqui está a resposta de como eu estou vivendo fora dos templos. Estou vivendo aquilo que a palavra diz. Estou vivendo aquilo que o Evangelho, e isso é fé. Crer no que se vê, isso o Senhor reprovou. Lembra de Tomé? Nós não somos Tomé. Então, meus queridos, a fé é crer naquilo que não se pode ver, mas que tenha certeza de que elas estão aí. Graça e paz a todos.